Aleluia. Bom dia, irmãos. Paz do Senhor, amém? Que bom que você está aqui. Obrigado aí a banda. A semana passada eu não estava aqui, estava em São Paulo. Cheguei na quarta-feira e é bom demais estar de volta, ver os irmãos aqui junto celebrando. Nesse mesmo momento está tendo culto lá no Tatuquara. Nós mudamos o horário, lá era às 19 horas. Aí era uma experiência, né? Porque a gente está começando o trabalho lá. E aí o Valdeni, que é o irmão que está responsável pelo trabalho lá, é o líder, decidiu voltar para as 19 horas. Então hoje está tendo culto lá. Voltar às 10 horas. Então hoje está tendo culto lá. Outra coisa também, irmãos, eu não sei se vocês viram, um homenzinho aqui tocando baixo. Vocês viram? Ele estava escondido atrás do Darcy, que ele é tímido. É o Ricardinho. Chega aí, Ricardinho. Ricardinho está caminhando com a gente já faz um tempo. Ele é da célula do Lucas, né, Ricardinho? E a esposa não vai vir. Tá, a esposa vai vir à noite. E ele está caminhando com a gente e agora ele está sendo apresentado como membro da comunidade Casarão, né? Então, seja muito bem-vindo, é bom tê-lo aqui. Você vê que nós apresentamos no mesmo dia que nós já colocamos para tocar, né? É uma bênção, né? Mas é porque ele já está caminhando com a gente faz um tempo, né? Ele veio de outra denominação, por isso nós apresentamos e não batizamos, porque ele já é batizado. Então, eu queria, agora no culto da manhã, que você estendesse as mãos para cá. Vamos orar pelo Ricardo. Como que é o nome? Elaine. A Elaine vai estar à noite, os filhos também. Senhor, nós abençoamos o Ricardo, a Elaine, que está caminhando conosco. Senhor, nós declaramos, Pai, que ele já é um comigo, com a pastora Bruna, com os membros da comunidade Casarão. Nos alegramos muito em tê-lo aqui caminhando junto conosco na célula, estar junto conosco nos cultos e agora servindo aqui no Ministério de Louvor. Que o Senhor o abençoe, que ele seja muito feliz caminhando conosco, que ele possa trabalhar para que o reino do Senhor possa expandir aqui na cidade de Araucária e por onde ele estiver. Abençoe em nome de Jesus o trabalho dele, a esposa, o casamento, a criação dos filhos e em nome de Jesus, que o Ricardo seja um justo caminhando por essa terra em nome de Jesus. Amém. Amém, Ricardinho? Deus abençoe. Dê uma salva de palmas aí, irmão. Aleluia. Nós estamos hoje dando início a um novo tema, está aqui, até o último justo, né? Eu quero falar com você sobre o cristão transformando a sociedade. Você sabe que nós somos homens e mulheres justificados. Nós estávamos condenados, não é isso? Condenados à morte, condenados à destruição, condenados. Uma pessoa com... O nome já é ruim, né? A pessoa xinga a outra de condenado, né? Ah, condenado. Mas nós fomos justificados. E hoje nós somos justos. O que é o justo? O justo é alguém que age e vive de acordo com as normas da justiça, né? Da justiça, as normas da moral. É alguém que anda de acordo com aquilo que a sociedade pede, né? A Bíblia fala que nós somos justos. Logicamente, eu não sou justo para andar de acordo com o que a sociedade pede. Eu não sou justo para não furar o farol vermelho. Eu não sou justificado simplesmente para ser um homem educado ou alguém gentil. Não. Eu sou justo. E a Bíblia diz que eu sou justo porque eu era condenado, estava condenado. Eu tinha feito muitas coisas erradas. O meu futuro era o inferno. Mas aí a Bíblia diz que Cristo veio, deu para mim a justiça dele e ficou com a minha condenação. Só que como Cristo nunca pecou, então a Bíblia diz que ele foi morto, ele morreu, né? Na cruz, mas como ele não havia pecado, não tinha pecado algum, a morte não pôde detê-lo. Não é isso que nós aprendemos? Vou só passar por isso aqui. A morte não pôde detê-lo.
E a Bíblia diz que nós recebemos essa justiça do Senhor. Portanto, todo aquele que entrega a vida ao Senhor, todo aquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, a partir desse momento é feito justo. A justificação não está relacionado com os meus atos. A minha justificação está relacionada com os atos do Senhor. Não é o que eu faço ou o que eu deixo de fazer que me faz justo, mas sim aquilo que Cristo já fez e deu para mim um revestimento. Um tipo disso é o que aconteceu lá no Éden. A Bíblia fala assim que Adão e Eva pecaram e agora eles olharam para si e perceberam que estavam condenados. Eles se esconderam, estavam nus. Então houve condenação sobre eles. Aí o Senhor desce para encontrá-los, pergunta: onde vocês estão? Adão fala: nós nos escondemos, deu medo, porque nós estávamos nus. Aí o Senhor conversa com ele. No final da conversa, a Bíblia diz que o Senhor sacrifica, o primeiro derramamento de sangue que houve, foi o sacrifício de um animal. Com a pele daquele animal, Adão e Eva foi revestido, não é isso? Colocou sobre eles. Agora, todos que olhassem para o casal, não veria mais a nudez do casal, mas veria o casal revestido por um animal que foi morto. Deixa eu só puxar isso aqui. Um animal que foi morto. Agora eles estão revestidos do cordeiro que foi morto. Sendo assim, quando olharem para Adão e Eva, naquele tempo, não viria mais um casal condenado, mas viria um casal revestido do cordeiro. Da mesma forma funciona hoje. Você pode ter feito muitas coisas erradas, pode ter usado todo tipo de droga, pode ter... Poxa, a lista de obras da carne são infinitas. Você sabe o que você não deveria ter feito. Mas aí você entende que a conduta que você tinha estava errada e você entrega a vida para Jesus. A partir desse momento, quando o Senhor olha para você, Ele não vê mais o pecador, Ele vê alguém revestido de Cristo, porque nós fomos lavados com o sangue de Jesus. Amém ou não amém? Até aqui alguma novidade para você? Espero que não, possivelmente não, a não ser para alguém que esteja nos visitando. Mas, ainda que você esteja nos visitando, possivelmente você já ouviu alguma coisa parecida com isso na igreja católica ou em outra igreja que você ia. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu quero muito que você entenda que você foi justificado. Não há mais condenação sobre você. É como alguém que vai para ser julgado por algo que fez, e quando chega lá, não encontra acusação nenhuma. Ele é justificado, ele volta para casa sem precisar pagar coisa alguma. A mesma coisa é comigo e com você. Você pode ter feito muitas coisas, mas Cristo já pagou por todos os seus pecados e todas as suas condenações na cruz. O sangue foi derramado. Se você acha que você precisa fazer mais alguma coisa para ser aceito pelo Senhor, isso significa que o sangue derramado na cruz não foi bom o suficiente. Não foi satisfatório. Então eu preciso doar coisas, eu preciso ser dizimista para ser aceito, eu preciso estar numa célula para ser aceito, eu preciso estar numa igreja para ser aceito. Não, você foi aceito a partir do momento que você entrega a vida para Jesus. Porque eu fui aceito e sou revestido com o sangue de Jesus, eu vou para a célula. Eu participo do prédio de uma igreja. Eu sou dizimista, ou ofertante. Eu abençoo pessoas necessitadas. Mas isso tudo não é para mim ser aceito. Eu faço tudo isso porque eu já fui aceito. Eu sou justo, por isso eu tenho essas atitudes. E eu não tenho essas atitudes para ser justificado. Tudo bem até aqui, irmãos? Eu quero ler alguns textos. Hoje eu vou ler um pouco mais da Bíblia do que de costume. Como são muitos versículos, eu pus aqui já os versículos certos no meu celular, e lá na mesa eles vão colocar os textos. Então, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Se você quiser acompanhar pela sua Bíblia ou pelo seu celular, diz assim: é, porém, por iniciativa dele,
que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Então quer dizer, foi por iniciativa do Pai enviar Cristo para nos salvar. Sendo assim, eu não tenho do que me gloriar. Se for para me gloriar de alguma coisa, glorie-se no Senhor. Porque não tem coisa alguma que você pudesse fazer para ser justificado, para receber redenção, para receber santidade. Não há nada que você possa ter feito. Foi por iniciativa do Senhor dar a mim e a você a justificação. Ninguém mais pode te acusar de coisa alguma. Isso para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você entregou a vida para Jesus, se você agora entende que sua vida está na mão do Senhor, nem o diabo pode te acusar de coisa alguma. Está entendendo? Porque o Senhor já te perdoou. Olha o outro texto, Atos 13, versículo 38. Diz assim: portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Olha, por meio de Jesus, mediante Jesus, ele é o mediador. O mediador não é a religião. Olha lá, portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus, ele foi o mediador para quê? Para proclamar o perdão dos pecados. Portanto, você não é perdoado por coisa que você fez. Você não é perdoado por atitudes que você tenha tido. Você não é perdoado porque você na Páscoa dá ovo de Páscoa para criança no orfanato. Você não foi perdoado porque no Natal você vai até comunidades e dá presente. Não, você foi perdoado porque existe um mediador. O nome do mediador é Cristo. Ele dá o perdão para você. A continuação do versículo do texto 39. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado. Talvez a gente não entenda exatamente a palavra justificado. Justificado é alguém que fez tudo errado, mas agora é dado para ele a justificação para que quem deu a justificação pague pelo que ele fez de errado. Então o texto diz, aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não podia ser justificados pela lei de Moisés. Quer dizer, você não podia ser justificado, mas Cristo te justificou. De todas as coisas, por meio da fé. Então não é por meio de coisas, não é por meio de ações, é por meio da fé. Eu fui perdoado de coisas que eu não deveria ser perdoado. Você já fez alguma coisa que você acha que você não deveria ser perdoado? Falou coisa que você fala, nossa, eu não merecia nem o perdão. Eu não podia ter feito isso, eu não podia ter falado isso. Pois é, a Bíblia diz que por meio da fé você é perdoado até de coisas que você não podia ser perdoado, por meio da lei. Vamos para outro texto. Romanos 3, 23. Daqui a pouco você vai entender onde eu quero chegar. Mas eu preciso que você entenda o que é a justificação e como você tem a justificação. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. Vamos falar essa palavra junto, gratuitamente? 1, 2, 3 e... gratuitamente, por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então isso é muito forte, porque nós não estamos acostumados com nada de graça. A minha avó dizia assim, se a bênção é demais, o santo desconfia. Não tem um negócio assim? Se a esmola é demais, o santo desconfia. Porque nós não estamos acostumados com ganhar coisas. Se você ganha alguma coisa de alguém, você fala o quê? Meu, o que esse cara quer? Por que ele está me dando isso aqui? Depois vai vir pedir meu carro emprestado. Por que está pagando essa conta para mim? Não estou entendendo. Porque nós não estamos acostumados com ganhar coisas. Essa é a dificuldade do homem de entender o reino de Deus. Porque o reino de Deus é gratuito, ele te dá. Você não precisa fazer coisas para receber. Então a Bíblia diz, justificados gratuitos por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue.
demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador. Então é interessante porque o Senhor, Ele é justo e justificador. Olha, na prática, você não precisa mais ficar chorando na sua cama por conta do que você fez. Você não precisa mais ficar se remoendo por coisas que você deixou de fazer. Você precisa entender que o Senhor, que é justo, também te justifica. Você sabe que muitas vezes você confunde arrependimento com remorso. Arrependimento não é remorso. Remorso é aquele ambiente que você fica pensando quão ruim eu sou, como eu sou burro, como eu sou fofoqueiro, como eu sou mentirosa, por que eu fiz isso? Isso é remorso. Arrependimento é, eu peço perdão, entendo que eu sou justificado, e a minha atitude daqui para frente vai ser diferente dessa que eu tive. Porque senão é remorso. O remorso não te leva para lugar nenhum. Remorso só conduz a sua visão para dentro de você. E dentro de você não tem nada de bom. Alguns dias atrás eu preguei sobre Moisés, que bateu a mão no peito, olhou para a mão e a mão estava leprosa. Porque dentro do homem não tem nada de bom. Arrependimento é você olhar para Cristo. Eu olho para o que Cristo fez, e isso traz sobre mim o perdão, e por conta disso eu entendo que eu sou justo. Tem uma série de coisas que justo tem direito, e tem uma série de coisas que quem não é justo não tem direito. Portanto, é importante que você entenda a sua posição. A minha posição é de justo. O meu estado pode ser alterado. Tem uma diferença entre posição e estado. A minha posição é de filho. O meu estado na segunda-feira era um estado de alguém triste, porque um parente morreu, triste porque não conseguiu pagar a conta. O som está dando um pouquinho de coisa aqui. Dá uma olhada para mim aí, os técnicos de plantão. Está meio estranho. Tá bom aí para vocês o som? Talvez é porque eu vim para frente aqui. Então quer dizer, eu sei da minha posição. O meu estado pode ser alterado, mas a minha posição nunca é. Prova disso é o filho pródigo. Ele sabia a posição dele. A posição dele era de filho. O estado dele era de alguém vivendo lá no chiqueiro. Lembra disso? Que ele dividiu a comida com os porcos? Portanto, o estado dele era ruim, mas a posição dele nunca deixou de ser de filho. Tanto que quando a coisa aperta, que ele não tem o que comer, não tem o que pôr nos pés, não tem roupa para pôr, não tem imagem, né? Imagina alguém que come com os porcos. Aí ele lembra do pai. Por quê? Porque a posição estava estabelecida. O estado estava alterado, mas a posição era boa. Da mesma forma eu e você. A sua posição é de filho justificado. O seu estado pode ser ruim. Na segunda, 8:30 da noite, você brigou com a sua esposa. Você não perde a posição. O seu estado é ruim, mas a posição continua sendo a mesma. Quantos entenderam? A Bíblia fala então que no presente demonstrou sua justiça a fim de ser justo e justificador. Então só o justo pode justificar. Ele te justificou. Vamos continuar aqui. A Bíblia, mais um ou dois versículos eu vou ler. 1 Coríntios 6, versículo do 9 ao 11, fala assim: tudo isso quem disse foi o apóstolo Paulo. Todos os textos que eu li até agora, esqueci de tocar nesse ponto. O apóstolo Paulo é o maior pregador da nova aliança. Isso não é eu que estou dizendo não, tá? É assim, a gente crê assim, a gente vê dessa forma. Então, mais uma vez o apóstolo Paulo fala, 1 Coríntios 6, 9. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, aí vem uma lista, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos. É engraçado que Paulo põe os dois aqui, ativo ou passivo, tanto faz. Nem ladrões, nem avarentos,
nem alcoólatras, nem caluniadores. Eu acho engraçado isso, você vê que ele põe aqui, na mesma lista, homossexuais e avarentos. É engraçado, você não acha engraçado isso? Porque ele põe aqui, ó, imorais, idólatras, adúlteros, homossexuais, passivos, ativos, ladrões, avarentos, alcoólatras, mentirosos, trapaceiros herdarão o reino de Deus. É interessante que Paulo coloca a lista todos juntos. Nós é que fazemos a separação dos pecados. Então o cara que é avarento, você aceita ele, você abraça ele, porque você fala, esse cara é mão de vaca. Já tá bom. Isso aqui, se mergulhar com um eno na mão, sai do outro lado, o eno está na mão ainda, não dissolve. Tem um escorpião no bolso. É ou não é? Você senta na mesa com o avarento, não senta? Avarento, na hora que chega a conta da pizza, ele pega naquelas folhas de papel manteiga, pega um palito de dente e começa. 1, 2, 5. Quanto deu a pizza? 78. 78 dividido por 5, e vai fazendo as continhas. Deu 33,27. Aí o outro avarento fala, ih, só tem 35. Ah, então vai lá pedir o troco. Aí vem 1,30 de troco. O que eu quero mostrar para você? Que com o avarento você senta na mesa, mas você senta na mesa com o homossexual? Ó, ele está na mesma lista. Um homossexual aí não, um homossexual senta do seu lado. Ele tem um jeito bem afeminado, vamos pensar no homem que é homossexual. Aí você senta do lado dele. Como é que os seus amigos da igreja ficam? Não é assim? Depois você sai, daí ele fala o quê? Ô, mano, sentado do lado do bichinha. Mas é interessante que Paulo põe todos na mesma lista. O avarento, o homossexual, porque é pecado. Nós é que fazemos a separação. Esse pecado eu aceito. Esse pecado aqui dá para relacionar com quem bate na esposa. De vez em quando ele dá uns tapas nela, mas tem mulher que merece mesmo. Agora, do lado do gay eu não sento. Que absurdo, chegou um gay lá na célula. E o avarento que está lá fazendo a célula. Olha, Paulo põe todo mundo no mesmo... Não herdarão o reino de Deus. Não é eu que estou falando, não. É ele. E é interessante que a Bíblia não tem escrúpulo. Ela fala o homossexual, o passivo e o ativo. Chega a ser até constrangedor quando você lê isso. Mas é o que a Bíblia está dizendo. Não é interessante? Você acha isso interessante ou não? É interessante isso. É porque Paulo prega sobre a nova aliança. Vamos continuar aqui. Trapaceiro, né? Põe o trapaceiro. O trapaceiro não dá para aceitar de boa um trapaceiro? Um cara que conta um negócio que não é. Que na hora que vai sortear o time de futebol já está com as tampinhas tudo na mão e põe ali dentro e sai, aí forma o timinho. Trapaceiro, está na mesma lista dos homossexuais. Vai para o inferno. Paulo fala, né? Eu não herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Olha, Paulo continua, ele afronta, né? Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados. Quer dizer, o ladrão, o mentiroso, o homossexual, o trapaceiro, o falastrão, o adúltero, o alcoólatra, o avarento, estava tudo sujo. Mas aí a Bíblia diz, Paulo diz assim, assim foram alguns de vocês, mas, esse mais muda tudo, vocês foram lavados. Lavado pelo quê, irmão? Pelo sangue. O sangue tornam todos justos. Amém, dá um glória a Deus. O sangue torna o homossexual justo. Ele não muda para ser aceito, ele é aceito, e agora que ele é aceito, ele muda. Está entendendo? É diferente a ordem. O ladrão não deixa de roubar para ser aceito, ele é aceito, e porque ele é aceito, ele percebe que aquela vida já não é mais para ele. Foi assim com Pedro. Pedro foi aceito, ele estava onde? Pescando.
cuidando da vida dele, no pecado, na conduta que ele tinha. O Senhor falou: vem, eu vou fazer de você pescador de homens. Ele não fez Pedro pescador de homens e depois o aceitou. Ele o aceitou fedendo a peixe, mas o sangue lava. Agora ele não fede mais a peixe, ele cheira a pescador de homens. Isso que é a justificação. O Senhor alcança essas pessoas. E depois de ser alcançado, eu recebo a identidade. Agora ninguém mais me vê nu. As pessoas olham para mim e me vê coberto com a pele do cordeiro. Aí eu entendo, aquela conduta que eu tive, eu fui contaminado pela serpente. Eu preciso ter outra conduta daqui para frente. E eu tenho outra conduta, mas não é para aceitar o revestimento. O revestimento de Cristo eu já tenho. Agora eu mudo porque a minha atitude não condiz com esse revestimento que eu tenho. É só a ordem que é alterada. Quantos estão entendendo? Muda muito na sua cabeça isso? Ou você já está acostumado com essa fala aqui? Vamos continuar aqui. Aí ele fala assim: mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome de Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Mais uma vez, não tem nada a ver comigo. Tem uma música que fala isso? Não tem nada. Como é que é? Vamos, me ajudem. Tem tudo a ver com ele, é. Como é, Arthur? Vamos, quem conhece? Cadê a Ellen? Você... Coisa bela o seu amor por mim, se eu me amar. Você canta? Ela precisa fazer parte da banda, hein, gente? Já identifiquei aqui, ó. Já foi apresentada ainda, é só entrar. Não foi? Vão apresentar ela no dia que ela cantar. Olha, tem tudo a ver com ele, né? Tem tudo a ver com a cruz, não tem a ver comigo. A minha parte é crer. Lembra que eu apontei aqui que eu preciso crer? Qual que era o texto que eu falei? É crer, o meu papel é crer. Eu recebo o revestimento, sou justificado e a minha conduta é alterada por conta da roupa que eu uso. Roupa, vocês entenderam, levando em consideração a Adão e Eva que foi revestido, amém? Bom, eu li um monte de texto, vou ler mais um aqui, Romanos 5, versículo 1 e 2. Fala assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, aí ó. Eu fui justificado pelas obras? Eu fui justificado porque eu sou bom? Eu fui justificado porque eu sou dizimista? Eu fui justificado porque eu sou o melhor marido do mundo? Não, eu fui justificado pela fé. Todas esses adjetivos que eu falei, faz parte da minha vida agora que eu sou justificado. Aí ele fala, justificado pela fé, temos paz com Deus. A gente às vezes passa pelos textos e não dá conta do que significa isso. Tenho paz com Deus. Olha, nós éramos inimigos de Deus. Você e eu éramos inimigos de Deus. Mas agora, pela justificação que vem por intermédio da fé, a Bíblia diz que eu tenho paz com Deus. É interessante que eu não sou mais inimigo de Deus. Eu tenho paz com Deus. E não só paz com Deus, eu tenho a paz de Deus. Portanto, eu recebo a paz dele e eu estou em paz com ele. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o intermediador dessa fé, dessa paz. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Bom, irmãos, eu li não sei quantos versículos. Por que eu li todos esses versículos? Porque eu quero ler um texto agora, que é o que eu quero pregar aqui, ó, até o último justo. Vai lá para Gênesis 18. Eu acho muita graça você ver graça no Velho Testamento. Não é? Não é interessante você encontrar Cristo no Velho Testamento? Esse texto aqui, de Gênesis 18,
fala sobre quando 3 homens foram encontrar Abraão para anunciar a Abraão que ele teria um filho. Esses 3 homens veio no meio-dia. Meio-dia era o sol mais forte, é ainda, imagina lá no Oriente. O sol mais forte, ninguém saía de casa, olha aqui para mim, meio-dia. Abraão está sentado, possivelmente debaixo de uma sombra, e ele vê 3 homens vindo andando. Ele percebe que tem algo de errado, porque não é o horário que os homens saem de casa, por causa do sol. Ele vai até os homens e percebe que são 3 homens diferentes. Se você continuar lendo, você vai perceber que eram 3 homens do céu. Um era o próprio Deus. Esses 3 homens vêm, a Bíblia fala que Abraão então fala: vocês não podem sair daqui antes que eu prepare algo para vocês comerem. Eles esperam, Abraão prepara tudo para eles comerem, eles comem. Logo depois da comida, é anunciado para Abraão e para sua esposa que eles teriam um filho. É aquele episódio que Sara ri, lembra? Sara está atrás da cortina, ela ri porque ela já não pode mais gerar. E aí o Senhor fala: sua esposa riu, eu não vou esquecer disso. Quantos lembram desse texto? Amém? O Senhor então informa, define que logo eles teriam um filho e se prepara para ir embora. Quando ele está indo embora, o Senhor fala assim: poxa, eu vou esconder alguma coisa do meu servo Abraão, eu vou contar para ele o que eu estou para fazer. Aí é onde eu quero ler. Vai aí para a sua Bíblia, no versículo 16 do capítulo 18. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, é uma cidade. E Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Isso também é tremendo, porque Deus não esconde dos justos o que ele está para fazer. Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor é a provisão, sim ou não? Eu já falei disso muitas vezes. Provisão é ver antes. Se o Senhor é sua provisão, Ele vai ver antes por você. Ele te fala antes. Isso ocasiona menos erros, isso ocasiona menos desilusão, menos decepção, porque você viu antes. Então o Senhor fala para ele mesmo: eu vou esconder alguma coisa de Abraão? Abraão nem pergunta. Eu acho isso muito forte, porque o Senhor olha para a cidade de Sodoma. Vocês já sabem o final da história, não sabe? Sodoma e Gomorra, as 2 cidades foram destruídas por uma chuva de bolas de fogo. Sim ou não? Abraão não tinha nem como fazer a pergunta, não tinha nem como elaborar a pergunta, porque ele não sabia o que ia acontecer. Como que Abraão vai perguntar: estou vendo Sodoma daqui, o Senhor tem planos para Sodoma? Não tinha como ele perguntar. Mas o próprio Deus fala: estou vendo Sodoma aqui, poxa, eu não vou esconder do meu servo o que eu estou para fazer. Aí ele fala, vamos lá para o versículo 18. Abraão será pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas, pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Disse-lhe, pois, o Senhor, disse para Abraão: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido, senão eu saberei. Então quer dizer, ele está falando para Abraão que ele veio para anunciar o filho que Abraão teria, mas ele também veio para ver se o que ele tem ouvido é verdade. Olha uma coisa que tira o Senhor do lugar dele. Ele ouviu falar que Sodoma e Gomorra era um local de pecado, como que ele fala aqui? Pecados graves. Aí ele falou: daí eu vim para ver se o que eu tenho ouvido é verdade. É interessante, porque o pecado de Sodoma e Gomorra alcançou o céu. Alcançou o céu.
Aí o Senhor veio ver, daí ele fala para Abraão o que ele está pensando em fazer, que é destruir essas duas cidades, porque não tem como resolver. Como eu disse, Abraão não tinha como perguntar para Deus isso, porque Abraão não sabia. Como que você vai elaborar a pergunta sobre algo que você não sabe? Então foi a atitude do Senhor contar para Abraão o que ele estava planejando. Oh, não é tremendo isso? Você não tem nem como elaborar a pergunta sobre como vai ser o final do seu ano de 2021. Mas o Senhor pode te contar, inclusive, sem você nem fazer a pergunta. Para quem que ele conta isso? Para homens justos, porque Abraão foi justificado por meio da fé. Você quer que o Senhor conte para você coisas? Você precisa entender que você é justificado. Porque o Senhor conta segredos para homens justos. Olha lá com Noé. Como é que Noé ia perguntar a Deus? É verdade que o Senhor está pensando em destruir a nação com chuva? Ele não sabia de nada disso, mas a Bíblia diz que Noé era homem justo e íntegro. Justo é como Deus o via, íntegro era como os homens via Noé. O Senhor conta coisas que você não consegue nem perguntar, se você for alguém que crê. Não é que é que crê, porque é por meio da fé. Se você crê que você é justo, o Senhor te conta coisas que você não pode nem elaborar a pergunta. Não é forte isso? Não dá um negócio? Você fica com um negócio assim dentro de você? Assim, parece que seu espírito está vibrando. Que é bom você saber de coisas. Quantos fofoqueiros... Não, brincadeira. Olha, vamos continuar o texto aqui. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Quantos homens veio falar com Abraão? 3. 2 era anjo, 1 era o Senhor. Os 2 anjos foram para Sodoma, mas o Senhor ficou com Abraão. É outra característica de gente justa. Gente justa não tem a companhia de anjo, gente justa tem a companhia do Senhor. Os anjos foram lá, mas o Senhor ficou na companhia de Abraão. Não é tremendo isso? Melhor do que ter anjo da guarda é ter o próprio Deus te guardando. Mas essa é uma marca peculiar de quem crê que é justo. Aí o texto fala: Abraão aproximou-se dele, é outra coisa também, que só justo pode fazer, aproximar do Senhor. Que houve um momento que Moisés tirou a sandália do pé e foi se aproximar do Senhor. O Senhor falou: não vem, se você vier, você morre. Esse era o relacionamento da lei. Moisés, lei mosaica. Ele não podia se aproximar, porque é assim. Mas Abraão se aproximou. E essa é uma marca dos justos. Você pode se aproximar. É isso que diz lá em Hebreus. Você pode se aproximar. O muro foi destruído. Você pode se aproximar do Senhor. Aí a Bíblia diz que Abraão se aproximou-se dele e disse: exterminará o justo com o ímpio? É engraçado Abraão fazendo uma pergunta para Deus desse tipo. Você falou que vai exterminar Sodoma, mas você vai exterminar justos junto com ímpio? Aí o Senhor fala assim, ele continua, né? Se houver 50 justos na cidade, ainda destruirá ou pouparás o lugar por amor aos 50 justos que estão lá? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Você percebe aqui que há uma diferença. O Senhor não trata justos e ímpios da mesma maneira. O Senhor trata justos de uma forma e ímpio de outra. Quando eu falo ímpio também, eu não estou me referindo só a gente que não é convertida. Ímpio é todo aquele que não crê que foi justificado, porque continua sendo pecador. Se continua sendo pecador, é ímpio. O Senhor não trata, tem um modus operandi diferente para o justo. Para o justo tem um tratamento diferente. Tanto que Abraão fala, se tiver 50 justos lá, o Senhor vai destruir, vai tratar justo igualmente como o Senhor trata ímpio. Aí a resposta do Senhor é interessante. Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar:
sei que fui ousado ao ponto de falar ao Senhor, e que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto, e se faltar 5 para completar 50? Se tiver 45, o Senhor vai destruir? Disse o Senhor, se encontrar ali 45, eu não vou destruir. E se encontrar apenas 40? Abraão é ousado. Respondeu ele, por amor a 40, eu não vou destruir. Então continua ele, não te ires, Senhor, mas permita-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Não é legal o jeito que justo trata com o Senhor? Porque justo tem relacionamento. Senhor, eu falei 50, mas 50 acho que não tem mesmo. 30, vai, 30. É que a gente lê a Bíblia muito sério, né? E a gente imagina, Senhor, se tiver 50, Senhor. Que é assim que você vê crente falando, né? Mas era Deus e ele deixou chegar perto. Ele falou, eu vou esconder de Abraão. É amigo. Aí ele, 30. Aí o Senhor fala, se encontrar 30 eu não destruo. Porque o Senhor também, ele brinca. Que ele já sabia que não tinha. Mas ele vai conversando. Prosseguiu Abraão. Agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, e se tiver 20, vai, 20. O Senhor consegue, vai, 20. Respondeu o Senhor, por amor de 20 eu não destruo. Não parece piada? Aí continua. Abraão disse, não te ires, Senhor, mas permita-me falar só mais uma coisinha. Se tiver 10. Começou com 50. 10, vai, 10, só 10. 10, vai, beleza? Tranquilo? Topou? Então beleza. Mas no final não tinha. Mas sabe o que é interessante dessa história toda? O poder dos justos. Que se tivesse 10 justos, 2 cidades seria poupada. Se tivesse 10 justos, não é se tivesse uma igreja plantada. Se tiver 5 igrejas, Deus, você não destrói, não é essa a negociação. A negociação é se tiver 10 justos. Sabe por quê? Porque justo mantém cidades. Se justo pode manter cidade, você acha que se você for justo, você não mantém a sua casa? Se 10 justos protege 2 cidades inteiras, você acha que um justo não pode proteger uma sala de aula? Se 10 justos guarda 2 cidades para não ser destruída, e olha que destruição, nunca antes vista, chuva de asteroide, em chamas, destruiu animal, criança recém-nascida morreu o adolescente, morreu jovem, morreu mulheres grávidas, morreu deficiente físico. Sabe por quê? Porque não tinha 10 justos. Portanto, não pense que o que mantém Araucária, o que mantém Curitiba, o que mantém São Paulo, são os governantes. O que mantém uma cidade é a quantidade de justo que tem nela. Por isso que nós abrimos igreja. Nós não abrimos igreja por causa da igreja, nós abrimos igreja por causa dos justos. Não é a igreja que mantém uma cidade funcionando. O que mantém uma cidade funcionando é o número de justos. E justo não é quem peca, justo não é quem não peca. Justo é quem tem revelação que o Senhor já morreu, me perdoou e me revestiu. É por meio da fé. Não tem a ver com o que você fez. Não tem a ver com o que você faz. Não tem a ver com o que você deixa de fazer. Tem a ver com o que Cristo fez. Tem tudo a ver com Ele. Tem tudo a ver com Ele. É a obra que Ele fez na cruz. Lá no Tatuquara é um grupo pequeno, mas se tiver lá 10 justos, Araucária prospera por causa de 10 justos. Tatuquara. Nós estamos procurando um espaço para reunir com os irmãos lá no SIC. Se houver 10 justos, há prosperidade no SIC. Agora, irmão, se 10 justos mantêm 2 cidades, você acha que um justo não mantém o emprego? Um justo não mantém o casamento. Um justo não mantém funcionando uma obra. É justo, o Senhor olha pelos justos.
Aí a Bíblia fala que... Acho que eu não devo continuar, já falei bastante, né? Mas a Bíblia fala que 4 justos foram tirados da cidade: Ló, a esposa e as 2 filhas. É tão forte isso, que Abraão se intimidou e parou nos 10, sim ou não? Ele foi até quanto? 10. Se ele tivesse ido até 4 e o Senhor tivesse aceitado, Sodoma e Gomorra estava lá, porque Ló, a esposa e as filhas estavam lá. E lá em 2 Pedro, esse texto eu não marquei, se alguém conseguir achar aí, está lá em 2 Pedro, que fala que Ló era um homem justo. Será que eu acho? 2 Pedro 2, versículo 7. Põe aqui, por favor. 2 Pedro 2, 7. Já estou acabando, tá? Fala assim. Eu vou ler do 6, vou começar no 6. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-os a cinza, tomando-as por exemplo do que acontece aos ímpios, mas livrou Ló, homem justo. Quando você olha para Ló, você pensa que Ló é justo? Se você conhecer a história de Ló, você vai pensar que ele não é justo. Que era um cara, ele nem deveria estar com Abraão em primeiro lugar. Eu vou deixar para falar de Ló em outra hora, talvez domingo que vem. Mas a Bíblia fala, livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma, justa por causa das maldades que via e ouvia. Gente, domingo que vem eu vou falar de Ló para você. Você vai ver que ele não tem perfil de justo. Ele não tem jeito de justo. Chega um momento que ele precisa se separar de Abraão. Abraão fala, escolhe para que lado você quer ir. A Bíblia fala que ele olha para um lado e ele pensou, esse lado parece com os jardins do Egito. Eu vou ficar com esse lado aqui. E Abraão ficou com o lado que não tinha uma grama verde. Ló não tem jeito de justo. Ló não parece justo. Ló não tem conduta de justo. Sabe quem são os 2 descendentes de Ló? 2 filhos que ele teve com as 2 filhas. Ele engravidou as 2 filhas. E esses 2 filhos se tornaram inimigo dos descendentes de Abraão. A Bíblia chama ele de justo. Porque justo não é conduta, justo é fé. Não dá um alívio isso? A minha conduta muda, não é para mim ser justo. Porque eu sou justo, a minha conduta muda. Dá para a gente passar horas falando sobre isso, né? Mas nós precisamos acabar. Domingo que vem eu vou continuar falando. E eu vou falar sobre o aspecto de Ló, que não tinha aparência de justo, mas era justificado, porque é por meio da fé. Vou só terminar de ler aqui. Altamente, versículo 9. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Você não mantém em castigo, porque você é justo. Se o Senhor tiver que destruir Araucária, Ele vai tirar eu e você de Araucária, porque nós somos justos. Isso é por meio da fé. Não é por meio de obras. Eu não fui salvo pelas obras, eu fui salvo para as obras. Tem uma diferença. Queria que você ficasse de pé.